Nação palmeirense, né? Logo mais, né? O grande jogo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. A expectativa do torcedor palmeirense é pelo tetracampeonato, né? Até porque o Palmeiras vem dominando o Campeonato Paulista nos últimos anos. Claro, perdeu o primeiro jogo, um jogo onde o Palmeiras não jogou aquele futebol que o torcedor tanto espera, mas a expectativa é que consiga jogar nesse segundo jogo. Claro, tem algumas mudanças para esse jogo, né, devido a essa data FIFA que atrapalhou o Palmeiras, mas sem sombra de dúvida eu acredito ainda, né, no título, no tetracampeonato, e Abel Ferreira pode preparar algumas novidades, né? Eu sei que tem muito corintiano comemorando já o título, mas se eu fosse corintiano eu não estava comemorando, né? Porque Palmeiras vai conseguir arrancar esse título aí na Neoquímica Arena, colocar um balde de água fria para os corintianos, né? E você, o que é que acha? Deixe aí seu placar nos comentários. Vamos acompanhar as novidades aqui, as reações, créditos do vídeo Band Sport, link na descrição. Vamos ver o que eles falam, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. E até como o jogo é 9h30, para o cara dormir um pouco à tarde também, entendeu? Para dar uma descansada de tarde, enfim. Não ficar no celular vendo o G4, quer dizer, o G4 pode ver que é legal. Pós G4 naquela isso, pode depois do G4, 2 horas dar uma cochilada e tal. Então, eu não tenho atualização, mas o Rios chegou final da tarde de ontem, cara. Ele jogou 180 minutos. Ele jogou na terça-feira à noite em Barranquilha, certo? Então o jogo vai completar 48 horas durante o jogo. É um risco. Eu não, conhecendo um pouco, vendo um pouco como trabalha o Abel, dificilmente ele vai pôr o cara em campo. Ainda mais sabendo que no último jogo o Palmeiras perdeu quase todos os duelos no meio campo. Então você vai ter que optar pela saúde. Vai ter que pôr o jogador ali que tenha saúde para disputar a questão no meio campo. E ainda mais com plus, que é o que você falou ontem, né? Das entreguinhas lá e tal. Já isso aí... Quer pôr então já aí de cara o time essa é uma questão minha, não do Abel, tá? Vamos pôr na tela já o time do Palmeiras, a gente já debate os dois. Então tá aí o provável Palmeiras. O Everton, Mike, Murilo, Micael, Piquerez, Rios e aí Aníbal, essa é a discussão que a gente está tendo agora. Martínez, Rafael Veiga, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Também tem a opção lá, Rafael Veiga recuado, Maurício na frente. Não, Maurício se for é banco, se for. E aí, Arnaldo? Se for. Eu acho que é bem diferente. Só uma coisinha, tem uma surpresinha que pode aparecer ali, que é o Alan ao lado do Martínez. Como segundo volante? Isso. No lugar do Aníbal? Em vez do Aníbal, Entendi. tá vendo? Então, vamos lá. Eu acho que é muito diferente a situação, não só pela vantagem do Corinthians na primeira partida. O Corinthians joga em casa, o Corinthians tem um time titular que todos sabemos. A dúvida é o Garro com tendinite no joelho ou o Romero que faz mudar um pouco taticamente como foi na primeira partida. O Corinthians é o mandante, está na fila de títulos, ansioso por essa situação. Todos os jogadores do Corinthians, como disse há pouco o Vessone, querem fazer parte disso de qualquer forma. Para tirar um jogador do Corinthians titular de uma final em casa, com todo o aparato, toda a recepção, é quase você apunhalar o jogador. O Palmeiras não. O Palmeiras é completamente diferente. O Palmeiras está atrás, em desvantagem, é atual tricampeão, tem que aprontar alguma surpresa. Digamos, o apego e além de tudo tem um técnico que trabalha há 1000 anos com o grupo. Tira o Everton se ele quiser. Se ele quiser tirar o Everton, ele vai ter justificativa para tirar o Everton. Então eu vejo o Palmeiras não precisa ter apego nenhum a jogador titular, como não tem muitas vezes. E o Richard Rios não é pela questão, ainda bem que o Massini falou, né? Não é a questão do torcedor ou do analista, o Richard Rios em jogos importantes. Não, é a questão do desgaste, não faz sentido o Richard Rios jogar. Depois de ter jogado as 2 partidas inteiras da data FIFA com menos de 48 horas. No caso do Corinthians é diferente. Os caras têm que jogar. Eles formariam provavelmente uma rebelião. Ramon Dias, eu fiz até agora o que preciso jogar. No caso do Palmeiras, acho que o Palmeiras pode especular com essas possibilidades, dificultar a tarefa do Ramon Dias de entender como o Palmeiras vai jogar, quais as armas. Tem um monte de situação que pode passar por essa é uma formação.
Pode ter o Alan, pode ter 3 zagueiros, pode ter dupla de atacantes, pode ter... Pode. Essa é uma coisa que foi também pensada durante a semana no Palmeiras, que é você ter ali Vitor Roque e Flaco. 3-5-2. Essa é uma possibilidade. O jogo aéreo do Flaco é muito... Essa possibilidade dá ao Vitor Roque uma companhia, né? Ele não fica isolado, como ele... A gente tem que lembrar o seguinte, o Palmeiras jogou com o Vitor Roque 2 partidas, certo? São Paulo e Corinthians, com o mesmo time. O Palmeiras não jogou bem nenhuma das vezes. A formação, não, é claro, é uma formação recente. Não, o Palmeiras não jogou... Não, mas não jogou exatamente. O Palmeiras pode ter uma formação melhor, eu estou dizendo isso, melhor do que as 2 anteriores. Ele tem mais jogadores à disposição agora. Não foi que assim, o time funcionou pra caramba, como funcionou essa formação do Corinthians 1000 vezes. Não funcionou ainda. Pode até funcionar. Eu só estou dizendo, o Palmeiras não precisa estar apegado ao time titular da primeira partida. Nada apegado, pelo contrário. E quando espalhou os caras pela data FIFA, eu acho que esses mistérios fica até mais fácil do Abel fazer. Claro. Agora, calma aí, eles estão voltando agora, eu vou decidir e tal. Tá tudo aberto. O que você falou, 3 zagueiros. Os 3 uruguaios, cara, não tem por que eles não jogarem. Aí vai ficar claro que é um problema tático. O Facundo poderia não jogar caso o Maurício, que é artilheiro do time agora, estivesse voando. Não é o caso. Não, se for, vai pro banco. Então, não é o caso. Então, assim, cara... ou ele põe os 3 zagueiros, aí fica aquela dúvida, o Fux nunca jogou e tem o menino que vai ser negociado já no meio do ano, ou talvez agora até nessa janela, que é o Naves, né? Que é bom zagueiro, tem bom passe e tá surpresa. Maurício é uma boa opção para o segundo tempo, sem sombra de dúvida, viu, pessoal? Bom jogador, vinha jogando bem, então, uma boa opção, né? Para mim seria o Alan de camisa 8. Aí seria uma surpresa. Eu vou te fazer uma pergunta. Porque é um jogador que tem vitalidade, jovem. Que pode ter treinado nesses 10 dias. Exatamente. Ao lado, o cara sentiu. Tá, mas o Aníbal também treinou e treinou muito bem. Então. Agora, isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, de informação, só que Paulinho e Gomes não vão e que o Maurício... talvez vá para o banco de reserva. Eu vou te fazer uma pergunta. Paulinho e Gomes não vão nem para o banco, nada. Não. Ficou um só se mudou muito. Jogar, exato. Há um mês atrás, o Paulinho disse a um amigo meu que estava na academia o seguinte, ele perguntou, e aí, Paulinho, como que você está? Eu falei, em março estarei em campo. Nós estamos no final de março. Faltam 3 dias para acabar, 4 dias para acabar março. Certo. Então, como a outra explicação que eu vi, olha, a questão dele foi fratura, então... Por estresse, né? Exato. É preciso que tenha um pouco mais de cuidado com outro choque. Enfim, então o Palmeiras é cauteloso com isso. Então imagino que ele vá para o banco domingo contra o Botafogo e imagino que ele jogue na estreia do Palmeiras na Libertadores. Porque isso está sendo levado em conta também, certo? A estreia do Campeonato Brasileiro... E na quinta-feira o jogo da Libertadores. Eu acho que essa é uma diferença fundamental. O Corinthians está jogando tudo nesse jogo. O Corinthians não está pensando no Bahia também, no final de semana, ou no Huracan. E tem também... Ninguém botou o calendário do Corinthians lá na lousa ainda. O Palmeiras tem o calendário, sabe que vai jogar com o Botafogo o primeiro jogo do Brasileiro, que é muito importante para o Palmeiras, sabe que vai estrear na Libertadores no meio de semana. O Corinthians, ele não está pensando ainda além desse jogo. E tem um sentimento, assim, não é informação, mas é um sentimento, conversa com um com outro, uma samambaia fala, às vezes um cactus responde alguma coisa, que é meio que um all-in, assim, sabe? Não tem mais nada a perder, já perdeu o que não podia perder, em casa, 1-0. Então agora, sabe, colocar o que tem de melhor, principalmente a questão física, porque isso fez muita diferença no primeiro jogo, e ir para o embate. Então, o Abel, e ele deu a letra, ele falou na coletiva, né? Eu passei essa semana ouvi de novo a coletiva dele para ver se capturava algum sentimento, né? E ele deixou claro, falou, não temos nada a perder, né? É isso, para este jogo. A minha pergunta e eu vou explicar o porquê, tem até a ver com a coletiva do Abel. Você acha impossível 3 volantes, Veiga e 2 na frente?
Três volantes? Sabe o que eu tô falando? Seria o quê? As batalhas no meio de campo. Porque ele... 4-4-2? Um 4-4-2 ou um 4-3-1-2. O Veiga de meia e 2 na frente só. Por que eu tô te perguntando? Com o Vitor na frente. O incômodo do Abel na coletiva com as perdas de duelo do meio de campo foi de uma maneira tão enfática que eu acho que aquilo incomodou tanto ele que eu não tô duvidando que ele falar, vocês têm 3 volantes, eu vou também, vamos brigar nesse meio de campo então aí. Pode ser que aí o Alan apareça como o terceiro homem, o Veiga e 2 atacantes na frente, pode ser. É o que a gente tem visto, na verdade, tem esse jogo, tem o jogo do Brasil com a Argentina. A inferioridade numérica no meio de campo é uma questão, né? Para todo mundo que está jogando fora do sistema com 3. Por isso que eu gosto do 3-4-3. Porque exato, quando você tem 4 na linha da frente e o teu terceiro do fundo vem, você fica com 3-5 e os volantes adversários, eles não podem ficar fechadinhos. Porque se eles ficarem fechadinhos, os alas aproveitam o espaço. Exato, eu também prefiro. Entendeu? Eu escalaria mas não tenho informação sobre isso. A galera tá... Nação palmeirense, logo mais aí será definido o campeão paulista 2025, né? Palmeiras perdeu o primeiro jogo, 1-0, onde no jogo o Corinthians veio para perder de pouco, conseguiu, né? Conseguiu dar um chute no gol, conseguiu fazer o gol, né? Everton, para mim, falhou naquele lance, mas eu acho que se o Palmeiras, principalmente se o Corinthians jogar o mesmo futebol que jogou no campo do Palmeiras, o Palmeiras se consagra campeão. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque eu não acredito em mais uma má atuação como foi naquele jogo, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, né? 2 pontos. Coletivamente o time foi péssimo, individualmente o time foi péssimo. Coletivamente você não viu nada, era um time desorganizado, um time que não tinha criatividade, era um time que estava desligado da jogada, assim foi até o primeiro gol, né? Com Richard Rios dando um passe de letra, no lugar de desarmar, fez armar o contra-ataque. Então, para mim, aquilo foi um fato isolado e não vai mais acontecer, né? Individualmente, a gente nem se fala, né? Veiga mal, Rios mal, Estevão mal, Vitor Roque mal, Facundo Torres mal, então, Everton mal, Micael mal. Então, foram vários jogadores ali que ficaram abaixo da média que a gente tanto espera e não pôde ajudar, né? Desse jogo, Palmeiras não tem nada a perder, pessoal. O único que tem a perder aí é o Corinthians, né? Palmeiras pode ser tetracampeonato, seu tetracampeonato, né? Na casa do Corinthians, o Corinthians não vai deixar, não quer deixar isso acontecer, mas a gente espera que o Palmeiras faça um grande jogo, principalmente na parte individual. Tudo bem, o coletivo talvez não esteja tão afinado ainda, né? Até porque mudou o zaga, né? Entrou o zagueiro, entrou um atacante, entrou o jogador do meio campo. Isso talvez possa atrapalhar a questão do coletivo, né? Mas na parte individual eu acho que o Corinthians não vai segurar alguns jogadores do Palmeiras. Por exemplo, Vitor Roque e Estevão, né? Principalmente esses dois, né? Para mim vai ser os 2 jogadores que vai decidir a partida, né? Tem que ter muito torcedor aí que não acredita, né? Eu sempre digo aqui nos vídeos que para mim vai ser 2-0 ou 3-0 Palmeiras, né? Vai ser uma noite daquela, né? Os corintianos vão começar com festa e depois vai vir os protestos, né? Já caíram fora da Libertadores. Que resta agora Campeonato Paulista para a estreia do Brasileirão. Palmeiras não tem mais nada a perder, até porque eu sempre digo que Campeonato Paulista não serve de base para nada. Claro, ganhar vai ser importante. Tetracampeonato, né? Principalmente para Abel é importante. Para a instituição Palmeiras é importante. Foi em cima de um rival direto, na casa do rival. É importante, mas para o resto da temporada não tem muito critério, né? Principalmente se você chegar no final da temporada e for querer só citar um Campeonato Paulista como título, né? Como aconteceu ano passado. A gente espera que isso não aconteça, né? Na hora da coletiva, Abel não venha justificar que ganhou um Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, ok, para clubes ali médio, né? Mas para o investimento que o Palmeiras tem, os jogadores que o Palmeiras tem, né? O treinador que o Palmeiras tem, o Campeonato Paulista não serve de nada, né? Tem que ganhar competições importantes, né? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, né? E é o que a gente espera, apenas um bom desempenho nesse jogo, né? Claro, se tiver um bom desempenho, tanto individual como no coletivo, eu acho que a equipe
tem muito a ganhar esse ano, né? E é o que a gente espera do Palmeiras, né? Você, nação palmeirense, deixe seu placar, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.